Boa tarde, meu nome é Stephanie e hoje o nosso grupo vai falar um pouquinho sobre educação sanitária de pacientes. E aí a gente vai integrar tanto conceitos gerais de educação e saúde, quanto estratégias mais específicas de segurança do paciente. O nosso grupo é formado pela Gabriele, pela Júlia, pela Carla, pela Sara e por mim, Stephanie. Então, esse é o nosso sumário. A gente vai começar com uma introdução da educação sanitária, explicar mais ou menos o contexto e a justificativa. Também trazer o protocolo de identificação do paciente, estratégias de educação para envolvimento de pacientes e família. Esses tópicos são mais relacionados ao artigo que a gente teve como base para fazer esse trabalho. Explicar também o papel da equipe de saúde na educação sanitária, alguns desafios e barreiras que podem estar envolvidos nesse tema, né, e as considerações finais. E agora, começando a introduzir o tema, a educação sanitária de pacientes, ela é muito mais do que só dar informações. Ela vai envolver orientar, capacitar, motivar indivíduos, pessoas, para adotarem práticas que vão promover a saúde e diminuir os riscos, prevenir os riscos, né? E aí é sobre empoderar os indivíduos e as comunidades para que eles façam escolhas saudáveis e participem ativamente do seu cuidado. Esse processo vai desde orientações gerais, como hábitos alimentares ou hábitos saudáveis no geral e prevenção de doenças, até medidas mais específicas para garantir a segurança do paciente. Ou seja, vai desde hábitos, né, do dia a dia, até como se proteger dentro de um hospital, dentro de um consultório, por exemplo. Quando o paciente recebe educação em saúde, ele reduz as chances de adoecimento e de complicações, ele consegue entender melhor o tratamento, então ele se compromete mais com ele, ou seja, aumenta a adesão ao tratamento. E além disso, essa troca fortalece o vínculo da família, do paciente, da equipe, criando um cuidado mais humanizado e seguro. Agora, falando sobre a importância da farmácia hospitalar, a farmácia hospitalar não é apenas um setor que vai armazenar e distribuir os medicamentos. Ela vai atuar como um elo fundamental na segurança do paciente, por exemplo, na segurança na dispensação de medicamentos. O farmacêutico ele pode explicar ao paciente que ele deve sempre conferir, né, o nome e a dosagem na embalagem antes de tomar um comprimido no hospital, mesmo quando for administrado pela enfermagem. A prevenção de erros de administração é importante a educação sobre a importância do paciente informar se ele tem alergia, se ele usa algum fitoterápico ou algum suplemento, porque essas coisas podem interagir com o medicamento que ele está tomando. Também é importante falar da necessidade de seguir os horários da medicação, porque tem alguns medicamentos que são mais críticos, como, por exemplo, antibiótico, insulina, que tem que ser tomado em horários mais regrados. Também sobre a importância do uso racional de medicamentos, que explicar, né, por que cada medicamento é necessário para evitar a automedicação, educar também sobre que o paciente não deve interromper o tratamento por conta própria e esse tipo de coisa. E também apoio na transição do cuidado, que depois da alta, o farmacêutico orienta, né, o paciente sobre a continuidade do tratamento em casa para que a adesão, garantindo uma certa adesão, né? No Brasil, o Programa Nacional de Segurança do Paciente, o PNSP, criado em 2013, foi um meio de reduzir esses riscos e melhorar a qualidade do atendimento, porque ele define protocolos que precisam ser seguidos para garantir que todo o cuidado seja feito da forma correta e segura. E aí a gente consegue perceber que, como a educação sanitária ela vai fornecer conhecimentos e habilidades para o paciente, para compreender e até aplicar os protocolos de segurança, isso torna o paciente um parceiro ativo nessa prevenção de erros e como identificar corretamente os profissionais ou os procedimentos, por exemplo, o que faz eles serem muito mais bem informados, tendendo a ter maior adesão ao tratamento e diminuindo também os riscos de eventos adversos.
E aí, trazendo agora o contexto e a justificativa do motivo desse tipo de estudo e da necessidade, né, eu trouxe alguns dados sobre erros por falha na identificação. Eu tirei do site da Organização Mundial da Saúde, e aí tem esse tópico que fala sobre a identificação incorreta de pacientes. E aí fala que a falha em identificar corretamente os pacientes pode ser a causa raiz de muitos problemas e ter sérios efeitos na prestação de cuidados de saúde. Pode levar a efeitos adversos catastróficos, como cirurgias em locais errados. E aí a gente vê o dado de um relatório que identificou 409 eventos sentinelas de identificação de pacientes em 3.326 incidentes, 12,3% em 2014 e 2017. Aqui também são mais dados sobre erros, né, por falha da identificação. Depois vocês podem ler isso mais tranquilamente. Está aqui a fonte de onde eu tirei informação também. E aqui só trazendo mais algumas notícias também, que morreu uma idosa que teve o nome trocado numa etiqueta de identificação em Fortaleza. E erro em hospital faz paciente receber plaquetas sem necessidades em Tatuí. Então é uma coisa bem séria que não pode deixar que essas coisas aconteçam assim sempre, né? Então tem que. É importante estratégias para mudar esse cenário. E aí, para finalizar essa introdução ao tema, eu venho trazer os impactos na morbidade, na mortalidade e no custo hospitalar. Na morbidade, os erros eles podem gerar complicações que prolongam a internação, aumenta a necessidade de tratamento adicional e provoca sequelas físicas e psicológicas. A mortalidade, os eventos adversos graves por identificação incorreta podem levar ao óbito. E o custo hospitalar, mais tempo de internação significa um maior custo com diárias e recursos humanos. Então, é necessário, né, criar estratégias para que a gente possa diminuir esses impactos, aumentando a segurança mesmo do paciente. Olá, bom dia. Agora eu vou falar um pouco, né, sobre o protocolo de identificação do paciente, sobre o papel da equipe de saúde na educação sanitária. Bom, esses protocolos eles dependem diretamente da educação sanitária, então identificação correta do paciente, prevenção de infecções, segurança na administração de medicamentos. Né, a identificação correta do paciente é um dos protocolos prioritários da Organização Mundial de Saúde, da OMS, e do Programa Nacional de Segurança do Paciente. Esse protocolo ele busca garantir que cada paciente receba o cuidado que realmente lhe é destinado, então evita erros que podem trazer consequências graves, né, como administrar um medicamento errado ou realizar um exame no paciente errado. Educação sanitária é a base para garantir que o paciente e a família participem desse processo de uma forma ativa, transformando eles em parceiros na equipe de saúde. Agora, falando ainda sobre o protocolo de identificação do paciente, o Ministério da Saúde ele estabeleceu que a conferência e identificação deve ser feita em momentos críticos. Então, antes de administrar um medicamento, né, antes de exames, antes de cirurgia, das hemotransfusões, isso tudo é para que não ocorra o erro de você identificar um paciente de maneira errada, fazer exame inadequado, um paciente que não precisa. Então, para isso, tem que ocorrer estratégias, né, de educação sanitária. Então, orientar sobre o conselho, incentivar a conferência, estimular perguntas, né, usar uma linguagem simples, porque nem todo paciente ele teve acesso à educação ou consegue entender palavras difíceis. Então, a equipe ela deve explicar ao paciente que a pulseira de identificação não é apenas um acessório, que é uma ferramenta essencial para a segurança dela. Então, é preciso também encorajar que o paciente ou a família olhem e confirme a pulseira sempre que forem atendidos, para ver se os dados estão corretos. É importante dizer que eles têm um direito e o dever de perguntar e perguntar, né, se perceberem que a conferência não foi feita. Então, assim, as orientações elas devem ser claras, com termos, sem termos técnicos, né? Então, de forma clara e básica, usando exemplos e comparações simples para que o paciente entenda tudo corretamente. Então, o papel da equipe de saúde, né, é muito importante. Então, a equipe de saúde deve informar, ouvir, convidar. É necessário capacitação constante, respeito e comunicação, né? Então, o papel da equipe vai além de executar procedimentos, né? Ela precisa criar um ambiente de confiança e participação.
Então, o modelo ouvir, informar e convidar da Anvisa é um bom exemplo, né? Ouvir as dúvidas, informar sobre o que será feito e convidar o paciente a participar. Então, para isso, os profissionais eles precisam de capacitação constante em comunicação, né? Porque é isso que ele vai fazer com o paciente, comunicar. Então, escutativa, decisão compartilhada e sensibilidade cultural. Então, assim, a equipe de saúde, né, ela tem um papel muito importante, e dentro da equipe de saúde, uma pessoa que também tem um papel muito importante é o papel do farmacêutico hospitalar. O farmacêutico ele atua como uma barreira final, né, contra erros. Antes que o medicamento chegue ao leito, por exemplo, ele confere sua identificação no rótulo, confere a pulseira do paciente, confere o prontuário. Então, ele garante, né, a garantia de segurança medicamentosa. Então, é conferir a prescrição médica antes da dispensação, garantir que os dados do paciente correspondem ao registro, checar alergias registradas, interações medicamentosas, as doses, né, antes de liberar, validar a etiqueta de identificação do medicamento com os dados do paciente, né, ver se está tudo batendo ali. Então, o papel do farmacêutico, ele também envolve a orientação direta ao paciente e à família. Então, o farmacêutico ele é um educador em saúde, ele tem que ensinar o paciente a reconhecer seu tratamento, estimular que ele pergunte caso perceba algo diferente, algo que ele está acostumado, habituado, que é um possível erro. Então, explicar novamente, né, sobre o uso da pulseira de identificação, a importância de conferi-la, ensinar nome e aparência dos medicamentos, né, que o paciente usa, para que ele possa identificar possíveis erros, fornecer material educativo sobre os medicamentos, né, horários, possíveis reações adversas, para que o paciente consiga informar, né, as pessoas da equipe da saúde, não só o farmacêutico, caso algo esteja errado, se ele está sentindo algum mal-estar, se isso pode estar relacionado com algum medicamento que ele tomou. Então, sobre as boas práticas, elas existem e elas são muito importantes porque elas integram a participação do paciente na rotina hospitalar. Então, rounds multidisciplinares à beira-leito, né, com o paciente, né, ou seja, incluir os pacientes na discussão. Conselhos consultivos, né, que está ali relacionando a participação do paciente, familiares, né, nos conselhos. Equipe de resposta médica rápida, não só médica, né, equipe da saúde no geral. Então, equipes que tenham respostas rápidas e podem serem acionadas pelo paciente, pela família, disponibilizar materiais educativos claros, né, como cartilhas, vídeos, recursos lúdicos. Bom, gente, agora eu venho trazendo, né, uma das principais itens tragos aí no nosso artigo, que está na parte dos resultados, que são, né, as estratégias para a educação e o envolvimento de pacientes e da família ali na saúde do paciente. Essas estratégias são algo muito importante justamente para facilitar nessa educação, né, e envolver também o paciente e a família, integrar ali eles com a equipe de saúde, que é algo muito importante para a cura e melhora do paciente. Então, a primeira estratégia que se traz aí no artigo é a participação em holds multidisciplinares, né? Esse hold vem mesmo com a ideia de rodas, justamente para estar incluindo, né, os pacientes e o familiar ali nas conversas que a equipe médica, a equipe de enfermeiro, né, a equipe da saúde como um todo tem. Então, é muito importante, né, incluir a família do paciente nessas discussões e também promover uma comunicação clara e objetiva entre a família e o paciente para estar alinhando ali os cuidados que se está tendo com o paciente, para a família também poder ajudar e contribuir. Uma outra estratégia também fundamental é a criação de conselhos consultivos. E no que consiste esses conselhos consultivos? É justamente formar grupos com o paciente, com a família, juntamente com a equipe médica, para nesses grupos estar discutindo a qualidade, a segurança do tratamento do paciente, se está confortável, se está bom, tanto para a família quanto para o paciente, e como que a equipe, né, pode melhorar para ocasionar esse maior conforto, esse melhor tratamento. Nesses conselhos consultivos, também, né, se garante, ou o que pretende, né, é garantir que o paciente seja ouvido, que suas limitações, que suas queixas sejam ouvidas, e não só ouvidas assim, né, entre um ouvido e sai no outro, ou um ouvido por obrigação, mas é justamente a equipe médica saber ouvir com empatia, né? Não só a equipe médica, mas como a equipe de saúde no todo, saber ouvir com empatia,
como que o paciente está, quais são as principais queixas, o que ele acha que pode melhorar, justamente para a equipe de saúde buscar essas melhorias e poder proporcionar um melhor tratamento. E agora, algumas outras estratégias adicionais, mas que são de extrema importância. Primeiramente, vem se trazendo a capacitação das equipes, que é uma coisa assim, muito importante, porque é necessário que a equipe seja capacitada a se comunicar de forma eficaz e de forma que o paciente vá compreender. É importante também que a equipe seja capacitada para não tomar decisões individuais, que todas as decisões sejam ali compartilhadas, haja uma troca de ideia, né, com os profissionais da equipe e também com o paciente e familiar. E também é importante que cada profissional da equipe tenha uma sensibilização cultural, tenha uma empatia com a individualidade de cada paciente. O empoderamento do paciente é outra estratégia também muito importante, no qual visa incentivar o paciente a questionar mais sobre o seu tratamento. Porque muitas vezes o paciente já confia 100% na equipe e não questiona, não participa ativamente do seu tratamento. É importante que o paciente seja incentivado a sempre estar questionando sobre o seu tratamento, a saber o porquê de cada medicamento que é tomado, porque assim ele participa de forma mais eficaz e ativa do seu tratamento. O uso de pulseiras de identificação é uma estratégia também muito importante, tanto para a segurança da equipe, para diminuir erros, e também para a segurança dos pacientes, para não serem afetados por esse erro. Então, orientar, tanto o paciente quanto a equipe a estar utilizando essa pulseira de forma correta, o paciente utilizando, e a equipe, no caso, colocando essa pulseira de forma correta, é muito importante, porque isso diminui muito erro dentro do hospital, principalmente erros de medicação. Agora falando um pouco, né, sobre os desafios e as barreiras, né, que existem nesse processo, né, que envolvem esse processo, a comunicação ineficaz entre o profissional e o paciente, né, então a falta de escuta ativa e o diálogo aberto, a ausência de informações claras em linguagem acessível do paciente, a baixa conscientização do paciente sobre o seu papel, então não compreender a importância de participar das conferências, de dedicação, desconhecimento de como sua participação previne erros. Então, a resistência, mudanças da cultura organizacional, né? Os profissionais poucos habituados a incentivar o protagonismo do paciente, pacientes que estão inseguros, né? Ou sem estímulo para questionar os procedimentos. Então, a insegurança deles em relação ao que está sendo feito ali, né? Perguntar para evitar os erros, baixa conscientização do paciente sobre o seu papel. Então, a não compreensão da importância de participar das conferências de identificação, desconhecimento sobre como sua participação pode prevenir erros, tanto erro de identificação, erro de fazer uso de medicamento errado, erro de o paciente sofrer uma alteração, né? Sofrer um procedimento errado, passar por um exame errado. Então, isso tudo envolve a conscientização do paciente também. E agora, né, finalizando, né, sobre os desafios que são enfrentados, né, e as barreiras que existem. Então, há também uma carência de capacitação das equipes de saúde. Então, deficiência em habilidade de comunicação e escuta do profissional, né? Pode influenciar erros, né? Porque às vezes o paciente está alertando, a falta de preparo para tomada de decisão compartilhada, né? Que envolve outros profissionais da equipe, barreiras estruturais e institucionais, né? Então, a falta ou baixa implementação de estratégias de participação do paciente, pouca inclusão em comitês de qualidade e segurança ou conselhos consultivos, escassa, né, participação em análise de eventos adversos que podem ocorrer, né? Então, ausência de protocolos consistentes para a integração do paciente. Então, isso tudo envolve a falta de práticas padronizadas, que para envolver, né, o paciente em todas as etapas do cuidado, e essas práticas padronizadas têm que estar em relação a todos os outros profissionais da equipe, né? Então, isso é muito importante. Boa tarde, tudo bem? Meu nome é Júlia e eu vou falar um pouquinho agora de novas tecnologias e concluir o nosso trabalho. Bom, além das estratégias humanas, a gente sabe que a tecnologia ela é uma grande aliada na identificação segura do paciente.
Nesse caso, eu encontrei alguns estudos na National Library of Medicine que elas mostram o uso de pulseiras com códigos de barra. Eles mostram que o uso dessas pulseiras reduz significativamente os erros médicos, e isso consegue tornar a identificação do paciente mais segura. E também existem diversas abordagens tecnológicas, como biometria ou RFID, software de correspondência, que quando são combinados, eles aumentam na precisão da identificação, tornando o meio mais seguro. Bom, e como já foi dito anteriormente, a gente sabe que ao longo de todo o cuidado, a identificação correta do paciente ela é fundamental para evitar diversos erros. Isso só acontece de maneira eficaz e efetiva quando existe uma relação próxima e de confiança entre os profissionais da saúde, pacientes e os familiares também. O empoderamento do paciente ele é uma estratégia muito poderosa, porque quando o paciente entende o seu papel e participa ativamente do processo, as chances de acontecerem erros durante esse processo diminuem consideravelmente. Além disso, também é fundamental que tenha uma cooperação entre todos os profissionais que estão envolvidos no tratamento, criando um trabalho interprofissional forte. Essa união favorece um atendimento que seja mais seguro e também personalizado. Mas para que tudo isso aconteça, a equipe precisa ser continuamente capacitada. E não só na parte técnica, mas também na comunicação e principalmente no atendimento humanizado. O paciente deve ser incentivado também a perguntar, a confirmar e participar ativamente de cada etapa do processo de seu cuidado. A segurança do paciente é responsabilidade compartilhada. Não cabe apenas à equipe de saúde realizar a segurança, já que todos fazem parte do processo. Pacientes bem informados são bem protegidos, mais protegidos, porque conseguem identificar situações de risco e também intervir. A comunicação clara entre equipe e paciente é um dos fatores que mais previne falhas. Não basta informar, é preciso garantir que o paciente realmente compreendeu aquilo que foi passado para ele. E para isso, a educação sanitária deve ser um hábito constante, não é uma ação isolada, mas um hábito realmente incorporado ao dia a dia de qualquer serviço da saúde. Essas são as referências que nós utilizamos no trabalho. Obrigada!